importante, a parte ou o todo? Boa pergunta, André. Eu acho que é a soma das partes, com respeito, com transparência e o direito à privacidade das pessoas. Um detalhe interessante é a gente pensar por que está todo mundo tão de olho especificamente no celular. Até um tempo atrás, a gente ouvia falar de ataques que eram dirigidos a, por exemplo, um banco de dados que ficava um armazenamento em nuvem, né, de dados em nuvem, e-mails, mensagens, isso tudo era acessado de maneira remota por nós e pelos hackers. O que acontece é que de uns tempos para cá, as mensagens, principalmente, o que a gente escreve, hoje, praticamente todos os programas de comunicação trabalham com criptografia de ponta a ponta. Logo, não fica um registro, por exemplo, o WhatsApp não tem um registro dessa mensagem por aí. Ele ou está no meu celular ou está no celular da pessoa para quem eu mandei a mensagem. Daí esse interesse muito forte de acessar o celular, porque o bandido ele só consegue agora ver essa mensagem se ele penetrar o celular. E aí fica esse dilema, porque a nossa vida hoje está, né, passa tudo que a gente faz ali, desde conversas a operações financeiras, tudo passa pelo celular, e se a gente não conseguir nem proteger esse sistema, a coisa complica. O fato é que governos já entenderam também, além estou falando dos bandidos, mas governos que pretendem ser autoritários e querem controlar a vida das pessoas, já entenderam que essa ferramenta ela é poderosa, é uma ferramenta de espionagem, de investigação, e como eu disse, se você sabe que você está sendo vigiado o tempo inteiro, essa é uma forma de intimidação por parte dos governos. Alguns têm pensado, inclusive, em fazer, já fazem, né, há muitos anos, uma espécie de splitnet. O que a gente observou aí em larga escala, já que você perguntou do todo, são alguns países como a China, como a Rússia, que simplesmente fazem muralhas virtuais. Elas criam essas fronteiras digitais numa espécie de controle em massa. Mas se com um aplicativo como esse você consegue chegar exatamente na pessoa que você quer, esse controle ele ainda é mais forte. E aí, Carlos Aros, quando a gente olha toda essa relação de controle e privacidade, os desdobramentos na vida do cidadão comum, a questão, quando a gente fala sobre tecnonacionalismo e precisa avaliar o relacionamento entre governos, um governo pode perfeitamente usar essas mesmas ferramentas para espionar membros de outros governos. E é muito curioso porque quando a gente olha um mundo globalizado e a gente tem um centro de tecnologia, de segurança, como é Israel, a gente vai ver a galera usando mais ou menos as mesmas soluções. O que nos leva a crer que essas mesmas soluções vão demandar as mesmas defesas do outro lado. Então, quem descobrir quem desenvolver ambientes e softwares de defesa para esse tipo de malware, ele pode desenvolver localmente, mas é uma solução que se aplica globalmente. Vai ser curioso olhar esse xadrez. E aí eu fico me perguntando se, do ponto de vista legal, a gente vai ter que ampliar uma LGPD para definir melhor como proteger as pessoas dos governos e quais sanções podem ser aplicadas aos governos em caso de descumprimento dessas regras. Como você vê isso funcionando, Aros? Você fala sobre conhecer a arma do inimigo para desenvolver a defesa, né? E vice-versa, porque à medida que você descobre a defesa, o teu desafio é saber como burlar. Eu me lembro da história do avanço da criptografia durante a Segunda Guerra Mundial e quanto a dinâmica da guerra se alterou por causa do avanço das tecnologias e das máquinas de criptografia. Então, o quanto a gente avançou de lá para cá, e hoje a gente continua usando, evidentemente com
avanços, né, no entorno, mas a premissa, o conceito ali sobre a ideia da criptografia, que vem lá da Segunda Guerra Mundial, e como isso veio avançando. E essa mesma criptografia que é colocada em xeque quando a gente tem uma ferramenta como essa, e o Pegasus, em que, no instante em que ele se instala ali, você simplesmente está nu. Não há nada que não seja capturado, não há comunicação que não seja observada. E essa é uma evolução constante, mas veja, da Segunda Guerra para cá nós temos uma porção de décadas. E a gente está falando de uma empresa que nasceu já neste século e que em menos de 20 anos promoveu uma verdadeira transformação naquilo que a gente entende como guerra cibernética. E se havia qualquer dúvida de que a próxima grande guerra, e que eu não duvido que já esteja de alguma maneira acontecendo, talvez nós é que não estamos olhando para ela da maneira adequada, seria digital, seria a guerra cibernética. Esses caras, eles mudam a balança, eles mudam a ordem das coisas. E também, usando a Segunda Guerra como uma referência, e todos os protocolos e todas as instituições que seguiram, não é, a Segunda Guerra, como resultado de um acordo entre os países, tudo isso foi pensado e foi projetado por um ambiente em que as ameaças eram vistas. Mesmo quando a gente fala sobre a Guerra Fria, né, havia ali um entendimento claro de quais eram os inimigos, ainda que de um modo ou de outro as coisas não estivessem acontecendo flagrantemente. Hoje, o grande desafio é que os governos se escondem ao praticar atos de cyberespionagem, eles se escondem em imagens, em figuras que não são necessariamente rastreáveis ou vinculadas, ou facilmente vinculadas a esses governos. Né? Se a gente tem uma ação e tem uma briga em paralelo a essa história do Pegasus acontecendo aí, os Estados Unidos e a União Europeia em oposição à China sobre a exploração também de vulnerabilidades pelo governo chinês, há uma discussão nesse caso que mostra que toda a operação ela não se dá de maneira clara pelo governo, não é o país A contra o país B, mas organizações que atuam sob interesses e que operam ali autonomamente. É muito difícil, você pega os mapas os gráficos, aliás, de ataques cibernéticos, origem e alvo, e você vê o desenho, ele segue um padrão ano após ano, se intensificando. Então a gente sabe onde essas coisas nascem, como são acobertadas, e muito provavelmente, a partir de um jogo de dedução não muito complexo, a gente entende a que fim se presta. Então, é difícil desenvolver um jogo no modelo que a gente entende hoje o Estado e no modelo em que a gente entende hoje a regulação, para algo que está para além dessa fronteira e dessa forma de pensar. A própria noção e a própria discussão sobre proteção de dados que a gente tem hoje, ela de certa forma já está superada diante do avanço sobre os dados das pessoas e da maneira como, ao longo de um período curto de tempo, se coletou tanta informação que já não é mais necessário fazer um novo mergulho. Já se chegou a um nível de entendimento e a partir dos dados coletados que é muito profundo. Então, talvez essas leis que hoje regram o que seria um primeiro movimento sobre os dados, elas já estejam superadas. E a gente precisa rever esse debate. E o impacto, Aros, só para pegar esse caso que você citou, da acusação União Europeia, Estados Unidos versus China, foi mediante um ataque feito a servidores da Microsoft. E aí não tem, como você falou, essa fronteira física, como na guerra analógica. Então, é um país, né, a acusação a China nega, mas é uma acusação contra um país de governo, acusando o governo de um ataque sobre uma empresa privada que atingiu milhares de computadores de empresas do mundo inteiro que usam aquele serviço. Então é como se, né, fazendo analogia da guerra antiga, você joga bomba num país, mas o estrago ele vai para todo mundo que está usando ali. É um efeito em cadeia.
essa noção de fronteira, ela se desfaz nesse mundo digital. Talvez seja a hora, e dá a entender que isso está acontecendo agora, um grande movimento global, pelo menos de parte dos países ocidentais, de criar um movimento para tentar colocar um freio nessa guerra. Olha, as regras são assim, não pode isso, porque isso aqui vai acabar prejudicando muita gente. Estou falando, no caso aqui, de impacto econômico, mas se a gente tiver, como já teve, ataque de sequestro a computadores de hospitais, por exemplo, você pode acabar resultando na morte de paciente. É a nova guerra desse século. Só lembrando que, à medida que a utilização dos computadores quânticos aumentar, o problema vai piorar, porque os ataques de força bruta, que hoje em dia, em alguns casos, tornam impossível que uma senha seja descoberta, dado que é tempo suficiente para que o ataque seja identificado e que algo seja feito em relação à origem desse ataque, isso vai acabar. A capacidade de um processador, de um computador quântico resolver essas questões em um tempo que é ínfimo, dessa capacidade é enorme. Então, naturalmente, tanto o lado que ataca quanto o lado que defende, esses dois lados vão ser extremamente afetados à medida que essa utilização for ganhando espaço no mercado. Esse assunto do tecnonacionalismo, é claro, a gente está falando sobre uma perspectiva dele, essa perspectiva de espionagem e da relação ainda que não entre países, mas dessa relação de investigação de governo com cidadão. Então estamos falando de governo com governo e de governo com cidadãos. Esse desenho ele ainda vai assumir uma série de outras nuances e perspectivas quando a gente tiver a tecnologia sendo entregue para a sociedade num aspecto maior. O Rafa trouxe a questão a gente está falando muito sobre os celulares. Quando a gente tiver os assistentes pessoais, as TVs nas câmeras, os dados sobre medições biométricas, vai dar para um governo entender absolutamente tudo sobre uma outra nação, sobre um outro país, e a guerra cibernética não necessariamente vai ficar nessa esfera. Essas duas naturezas de guerra podem ser conjugadas. Esse é um assunto muito complexo e me chama muito a atenção sobre o quanto a tecnologia, ao contrário do que aconteceu em outro momento, ela é dominada por todos os lados dessa vez. E isso torna o jogo mais interessante de ser observado. E tem um outro fator aí, né? Para além de haver uma distribuição mais horizontal do acesso à tecnologia, de que os ciclos de atualização, essas ondas de inovação, também diminuíram. E se antes havia, de alguma maneira, um espaço de tempo para que se refletisse sobre os impactos e pudesse fazer algo a respeito, agora vem a porrada e você fica procurando para saber qual é o ônibus que te atingiu. Quando você se levanta, já vem o outro ônibus. E a gente vive agora desses solavancos. E a tendência é que essa velocidade ela seja um fator, como já acontece em alguns segmentos, um fator importante para essa nova organização dos estados, a organização da sociedade de maneira geral, para essas atualizações. Como é que a gente lida com isso? A proteção de dados é esse caso para mim. A gente tem discussões que ultrapassaram década para a formatação de um conjunto de regras, debate que chegou a amadurecer para se tornar um projeto de lei. Imagina, 10 anos na linha do tempo da inovação. Poxa, em 10 anos o que não acontece? A gente sabe o que acontece. Esse tempo já não existe mais. Então, quando a gente pensa nessa organização para combater esse processo, a gente já está ultrapassado. É o caso da NSO, é o caso do debate sobre a própria relação entre os países. Os dados de populações inteiras não estão em território de origem. Eles estão em nuvens que estão operando a partir de outras nações. Então,
A soberania, portanto, nesses casos, ela já foi colocada em xeque. Você não detém mais toda a informação relacionada ao seu povo. Não é? O Facebook potencialmente sabe muito mais sobre nós do que o governo brasileiro. Então, é algo que precisa ser visto e que algumas discussões que tentaram alcançar essa complexidade ficaram pelo caminho. E aí a gente começa a entrar naquele ponto em que, também à luz de um debate que passa pela segurança, a gente esbarra em entraves para a inovação. E isso é tão ruim quanto a ameaça oferecida pela tecnologia em algumas perspectivas. Porque a gente acaba vivendo sob essa dualidade, e aí a gente vira um looping, né? E isso é muito, muito problemático. Sem dúvida. O que mais você precisa saber? Bom, a hora de virar nossa chave. Fica aí, Carlos Aros, e já dá a sua dica da semana. Eu quero trazer um outro assunto polêmico. Há pouco tempo atrás, a Apple definiu que não haveria gênero para a assistente pessoal. Aliás, essa é uma tendência entre as organizações em função aí de uma série de pressões e de debates que foram surgindo à medida em que essas personas foram sendo incorporadas ao nosso cotidiano. Mas há aquela história do pisar em ovos, não é? E a gente teve até uma campanha recente de um banco falando sobre o assédio contra o assistente pessoal, e no caso ali a persona é feminina, é uma mulher, a Bia do banco Bradesco. E aí agora a Amazon resolveu entrar nesse vespeiro, mas de uma maneira tímida, também pisando em ovos, em muitos ovos. Eles liberaram uma atualização para a assistente Alexa, que ainda é tratada como a assistente, e não de maneira neutra, ou no masculino, ou como quer que se queira, o que mostra que é, portanto, uma persona do gênero feminino, mas com vozes masculinas, com uma opção de voz masculina. Ela atende pelo chamado Alexa, e o comando é esse, mas pode responder a partir da configuração lá feita para as atualizações nos Estados Unidos com uma voz masculina. E essa opção de voz masculina recebeu o nome de Ziggy, que eu não consigo entender se é uma definição de um nome masculino, talvez vocês tenham essa referência melhor do que eu, se é um nome masculino ou se encontraram também algo neutro, como, vou dar um exemplo aqui do Brasil, Edir. Já vi Edir, homem, Edir, mulher, até políticos, né, que atendem por esse nome, pode ser para homem ou para mulher. Eles encontraram o Zig para ficar em cima do muro. O grande ponto sobre essa discussão é que há sempre um debate que vem a reboque dessa história e que movimenta grupos, movimenta interesses, e ou você compra um lado ou você compra um outro, como a Apple preferiu fazer, defendendo e sustentando ali uma posição, mas com o Siri é mais fácil. A Alexa traz ali já essa definição. E aí ela fica em cima do muro. Acho que a Amazon está querendo brigar mais uma vez, aí, entrar em um campo em que novas polêmicas surgirão. Afinal de contas, máquina é máquina, não é homem nem mulher. A gente tem visto que essas polêmicas, no mínimo, elas são úteis para geração de muita mídia espontânea. Independentemente dos valores reais e das convicções, o que já dá para garantir é que vai ter burburinho em torno do assunto. Rafa Coimbra, no que estás de olho? Estou de olho num vazamento de dados do bem e proposital. Já que a gente falou do mal, vamos falar do bem. Ano passado, André, a DeepMind, que é uma empresa de inteligência artificial da Alphabet, que é a dona do Google, eles têm um banco de dados, começaram a estudar moléculas, proteínas e as suas estruturas em 3 dimensões. E usaram muita inteligência artificial para fazer uma espécie de um mapa, de um banco de dados dessas estruturas de proteínas. Era uma iniciativa individual, privada, e agora eles acabaram de anunciar que vão disponibilizar
esse grande banco de dados, são cerca de 20 mil proteínas mapeadas em 3 dimensões, para qualquer pesquisador que quiser, que se interessar em estudar essa proteína. A gente lembra que lá nos anos 50 do século passado, a partir de 1950, começou ali um estudo muito grande do genoma, né, do nosso mapeamento genético, mas o genoma, ele, não estou menosprezando aqui não, houve um avanço muito grande, a gente já tem um mapeamento muito forte do genoma. Eu, por exemplo, já fiz o meu mapeamento genético, mas o seu gene ele dá instrução. Ele fala assim, forma aí algumas estruturas. O que a gente está falando agora é como essas estruturas são montadas a partir dessa instrução genética. E é muito complicado. O que os pesquisadores dizem é, olha, cada molécula ali se junta de uma forma, vai se dobrando como se fosse um grande origami, um minúsculo origami, porque é microscópico, e saber como essas estruturas são montadas faz muita diferença na hora da gente, entender como funciona o nosso corpo e, 2, poder, a partir daí, desenvolver tratamentos, novos medicamentos. É uma nova era que a gente está inaugurando a partir dessa inteligência artificial. E eu acho muito louvável que uma empresa ceda esse banco de dados de uma forma aberta para quem quiser absorver essa informação e, a partir daí, dar um pontapé mais forte nesse processo da evolução de conhecimento humano. Também acho, Rafa. A gente fez uma edição especial com a Suzy, a empresa alemã, falando sobre o open source em geral e a relação do open source com a inovação. Todo esse compartilhamento acaba trazendo benefícios muito importantes para as corporações e para a sociedade. A gente viu a Ferrari fazendo respiradores no início da pandemia, o MIT abrindo alguns projetos também para dar suporte ao longo desse processo, e à medida que essas grandes corporações vão cooperando e, mais do que cooperando, vão assumindo esse comportamento de abertura, a sociedade ganha de fato muito, e sem dúvida nenhuma isso vai dar mais poder para as pessoas também. As pessoas que vão poder criar novos empreendimentos, startups, novos negócios dentro de empresas já estabelecidas, enfim, todo o ecossistema que acaba sendo construído em torno de dados que são liberados e projetos que são abertos. Bom, você que nos ouve, vai lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br/assine. Também quero te convidar a curtir o nosso canal no YouTube. Vai lá, procura MIT Technology Review Brasil, clique em se inscrever e fique por dentro de tudo que a gente publica. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha, um abraço, Rafa, e aquela recomendação de ficar ligado nas nossas redes sociais, @MIT Tech Review BR, todo dia, toda hora, conteúdo para ser consumido onde, quando e como quiser. É isso, Rafa Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, a todos que nos ouvem. Depois que você curtir lá os nossos conteúdos nas redes sociais e conversar com a gente, deixar sua opinião, não se esqueça, já que a gente falou de segurança, em ativar a dupla verificação, a verificação em 2 etapas das suas redes sociais e do seu e-mail. Isso vai garantir uma segurança importantíssima, já que a gente está aí numa onda cada vez mais crescente de golpes e ataques. Todo cuidado é pouco, mas tenho certeza que ficaremos todos seguros, até pelo menos semana que vem. Um abraço. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau! Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.